Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o processo de soldagem eletrodo revestido, né? Para meus amigos hispanohablantes, muitas vezes hablam eletrodo recubierto. Eu sempre recebo mensagens, e-mails, né, de usuários lá que me pedem para fazer um vídeo falando com mais detalhes e como que é essas classificações dos eletrodos revestidos, né? Você tem uma caldeiraria, você tem uma serralheria, qual o eletrodo que você compra? Qual o melhor local para selecionar isso? Como que eu faço? Onde eu pesquiso? Onde eu vejo? Eu vejo falar muito de eletrodo 6013, outra hora 7018, outra hora eu vejo falar 46, outra hora me falam 48, enfim. O que significam esses números? Quando que eu utilizo um, quando que eu utilizo o outro? Bom, eu vou passar primeiro a primeira dica para vocês. Como que eu vou selecionar o eletrodo para comprar? Aonde eu vejo isso? Pessoal, para você selecionar eletrodos revestidos para comprar, sempre utilize o catálogo dos fabricantes, né? Não tem nenhum lugar que você encontre informações melhores do que os catálogos e manuais dos fabricantes. No caso, esse aqui é da ESAB, mas você pode utilizar de outro fabricante. Então vamos ver aqui nesse catálogo como é a seleção dos eletrodos, de que forma elas são feitas, né, para vocês entenderem e poderem estar utilizando aí essas seleções. Nós vamos trabalhar aqui, ó, com os eletrodos para aços de baixo e médio teor de carbono. Vamos ver mais perto ali? Esse catálogo aqui ele é dividido, né, em várias partes. Então nós temos aqui os anexos, que são alguns detalhes, alguns sobre normas. Temos aqui aplicações específicas, eletrodos para ferro fundido, eletrodos para ligas de níquel, alumínio e suas ligas, revestimentos duros, aços inoxidáveis, aços de baixa liga e nós vamos trabalhar aqui, ó, aços de baixo e médio teor de carbono. A maioria dos aços que nós utilizamos em fabricação, essas barras chatas, cantoneiras e chapas que você utiliza aí no dia a dia, elas são, a maioria na sua material 1020, A36, A283, então é onde se enquadra esses eletrodos que eu vou falar hoje, tá? Esses outros eletrodos que eu falei aqui embaixo, fica para um próximo vídeo. Pessoal, olha só, quando você vê falar aí 46, né, ou o vendedor fala, ó, eu tenho eletrodo 46, ele está se referindo ao eletrodo 6013 também. Olha lá, E6013. O que significa isso? 46 é o nome comercial de quem fabricou. No caso, a ESAB, que fabricou esse eletrodo aqui, ela dá o nome para ele de 46.00, tá? Às vezes também vem lá OK46, que é o nome comercial completo. Ele é um eletrodo rutílico. Agora, o que interessa para nós é que esse eletrodo ele tem a classificação AWS, ASME, ASME, SFA 5.1. Essa é a classificação e a especificação é E6013. Então, num procedimento de soldagem, o que vai? Vai isso aqui. AWS, ASME, SFA 5.1 E6013 e não 4600. Poderá até ir uma especificação lá no procedimento, nome comercial utilizado para a qualificação do eletrodo. Se foi o da ESAB, é 4600.
Se for de outro fabricante, será outro nome, né? Outro nome comercial. Pessoal, aqui eu tenho o mesmo eletrodo, né? A classificação AWS, ASME, né? SFA 5.1, especificação E6013. Porém, ele é feito, né? É fabricado, distribuído pela World Vision. Então lá, pela World Vision, ele tem o nome comercial WV6 e não 46, mas é o mesmo eletrodo, é a mesma classificação e mesma especificação, ok? Bom, se você trabalha com serralheria, esse é o eletrodo que você vai utilizar na grande maioria das vezes, porque você solda cantoneiras, você solda barras chatas de espessuras finas e muitas vezes são pequenos cordões de solda. Então você faz mais ponteamentos, você faz mais pontos de solda do que solda. Então é o eletrodo E6013 que você vai utilizar. Se você compra da ESAB é o 46, se você comprar na World Vision é o WV6, né? Esse é um eletrodo de uso geral, né? Para soldar chapas galvanizadas, chapas, estruturas metálicas de pequeno porte. São soldas que não terão muita responsabilidade, questão assim, vasos de pressão, estruturas mais rígidas, né? Então é esse eletrodo. Esse eletrodo, outro ponto a ser observado, é que às vezes os fabricantes marcam aqui, ó, solda todas as posições: horizontal, sobre cabeça, vertical descendente, vertical ascendente, plana e angular. A questão aqui de soldar na soldagem sobre cabeça e também vertical ascendente, né, subindo, não é tão simples não. Você solda, mas você solda acendendo e apagando o arco elétrico. Isso às vezes dá alguma falha. Outro ponto interessante a observar nesse eletrodo é que ele trabalha em corrente alternada, ou seja, você consegue trabalhar com ele nesses pequenos transformadores, essas máquinas mais baratas, né, utilizadas em serralheria. Outro ponto a observar aqui, ó, é que ele pode ser trabalhado em corrente contínua ou negativa. O que significa isso? Você pode colocar o porta-eletrodo ou no positivo ou no negativo, né? Então, quando você tem um pouquinho menos de penetração, quando você coloca no negativo, facilitando aí soldagens com aberturas de raízes, né? Ou então chapas mais finas, você coloca no negativo. Aqui é a gama de fornecimento, né? São as bitolas. Você tem 2 mm, 2,5, 3,25, 4, 5 e 6 mm. Há alguns outros eletrodos que só fornecem 2,5, 3,25 e muito raramente o 4. Mas esse aqui está mais completo. O 2 mm ele tem 300 mm de comprimento. Esse eletrodo aqui, esse caso aqui desse eletrodo, ele tem uma gama de amperagem boa aqui, ó, de 50 a 70. O 2,5 aqui de 60 a 100, aí tem 35 centímetros, 350 milímetros de comprimento. Outra observação importante, você procure saber com o fabricante, pega lá o catálogo do eletrodo que você comprou, da marca que você está utilizando, e verifique a capacidade do eletrodo, mínima e máxima, para você trabalhar só dentro dessas capacidades aqui. No caso aqui, se você está usando 2,5, você não pode trabalhar com esse eletrodo aqui, o 4600, abaixo de 60 e nem acima de 100. Ok? E aqui uma observação importante, ó. Utilizando a mesma classificação e a mesma especificação, né, o fabricante pode fazer algumas pequenas alterações para adequá-lo, né, o eletrodo, às exigências dos clientes que utilizam esse tipo de eletrodo. Então no caso aqui a ESAB tem um aqui que ela chama de serralheiro, mas olha só, a classificação e especificação aqui é a mesma.
tá? Então, segundo ela, né, esse eletrodo está bem adequado, bem indicado para o serralheiro. E aqui tem a mesma situação aqui, né, a mesma classificação e mesma especificação, mas agora o 4613, né, com algumas pequenas alterações aqui para utilizá-lo aí pelo serralheiro. Pessoal, olha só, 48 e esse 7018 é a mesma coisa, né? Nós estamos falando aqui do mesmo eletrodo. 48.04, né? Que às vezes nós só falamos 48, é o nome comercial que o fabricante, no caso aqui ESAB, dá para o eletrodo, né? Se é outro fabricante, o nome comercial então será outro. Outro ponto importante a observar aqui, ó, é que a classificação AWS, ASME, ASME, SFA 5.1 é a mesma do 46, olha lá. Não muda nada. É a mesma classificação. O que muda é a especificação. A especificação aqui é E7018, né? E7018 significa electrode, vem da palavra inglesa, né? Electrode, e que significa eletrodo, né? Ou seja, é um eletrodo que utiliza, é um sistema de soldagem que utiliza um arco elétrico para soldar, né? E aí esse eletrodo, então, ele é do tipo básico, né? Ele é bem diferente do eletrodo 6013, já é um pouco mais difícil para abrir o arco elétrico com ele, nós vamos ver depois, mas a solda dele é de grande responsabilidade. Então quando você tem aí uma estrutura mais rígida, mais pesada, vasos de pressão, construções navais, né? Coisas que você precisa ter certeza que vai ficar bem soldado, uma solda resistente, aí é esse eletrodo aqui, o 7018. Outro ponto importante, ele é homologado por esses órgãos aqui e principalmente pela FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. Porque às vezes você vai trabalhar em uma obra e eles exigem que os eletrodos consumíveis sejam homologados pela FBTS. Né? Se esses eletrodos não são homologados, você não pode utilizar, porque se houver um problema futuro na soldagem, estiver relacionado ao consumível, né, o que vai acontecer? Se ele não é homologado, você não tem onde acionar o fabricante, fica mais complicado, né? Outro ponto aqui é que esse aqui sim, esse solda realmente em todas as posições, horizontal, vertical, ascendente, sobre cabeça, plana, angular. Ele só não solda vertical ascendente, mas o resto é preciso um pouco de treinamento, mas ele solda em todas as posições. Outro ponto importante aqui é trabalho em corrente alternada. Aliás, outro ponto importante aqui, ele trabalha em corrente alternada, né? Mas com o circuito aberto aqui, maior, igual a 70 volts. E corrente contínua, positivo, ou seja, polaridade positivo. Então o que acontece aqui? Você tem que colocar o porta-eletrodo só no polo positivo. Às vezes eu vejo falar, mas o cara fez um passe de raiz lá e colocou o eletrodo no negativo. Não, não pode. Esse eletrodo foi feito aqui só para soldar no positivo. E aqui nós temos a seguir, né, no caso aqui, os comprimentos dos eletrodos. 2 milímetros tem 300 milímetros de comprimento, 30 centímetros. 2,5 tem 350 milímetros ou 35, e 4, 5 e 6 já tem 450 milímetros, 45 centímetros de comprimento. Fica um eletrodo bem pesado.
Aqui são as amperagens mínimas e máximas. Então você não deve soldar com o eletrodo 2 milímetros menos que 50, mais que 90. E assim por diante. Ó. O eletrodo 1/8, você não pode soldar menos que 110 e nem mais que 150. Ok? Pessoal, então olha só. Aqui eu tenho um eletrodo, uma embalagem de eletrodo da ESAB, OK48.04 e 7018, tá? E aqui eu tenho o mesmo eletrodo e 7018, porém numa embalagem da empresa Well Division. Daí o nome comercial dele é WV8, para você hispanohablante, WV8. Essas são as diferenças de embalagens para os fabricantes e nomes comerciais, ok? Agora aqui, pessoal, é a mesma coisa, ó. Utilizando a mesma classificação, a mesma especificação, o fabricante pode ir mexendo um pouquinho na fórmula para adequá-la às necessidades do usuário. Agora olha aqui, ó. Aqui eu já tenho E7018-1, né? Ao invés de ser só 7018. Por que será que ele é assim? Entre 7018-1. Por que será? Pelo seguinte, ó. Esse eletrodo aqui, eu já vou utilizá-lo, né? Em soldagens de grande responsabilidade também. Excelente resistência ao impacto a baixas temperaturas, tanto soldado quanto após tratamento de alívio de tensões. Então aqui está o grande diferencial desse eletrodo, né? Especialmente desenvolvido para construção offshore e naval, esferas para gás natural, entre outros. O que acontece quando eu faço esses materiais aqui? Geralmente são materiais de grandes espessuras e que precisa fazer tratamento térmico nas soldas depois. Então não dá para usar o 7018 comum. Aí tem que ser esse aqui, 7018-1, e não o 7018 comum aqui, né? Essa é uma grande diferença, tá? Pode ser esse aqui ou pode ser esse aqui, ó, 55.00, que está dentro dessas duas especificações aqui, 7018-1, 7018Z, né? Os dois eletrodos aqui, eles vão poder soldar, né, peças então que sofrerão tratamento térmico, sofrerão uma temperatura. E aqui é a mesma coisa. As condições dele como soldado e depois soldado, né? Que diferença que deu. Aqui também ele solda em todas as posições, o jeito de soldar é o mesmo. E a corrente de soldagem, tá? Dele aqui é um pouquinho maior do que o 7018 comum. Aí só tem 2,5, 3,25, 4 e 5. São a forma de fornecimento. E também ele solda somente em corrente contínua positivo, né? Solda em corrente alternada também, mas a contínua, o porta-eletrodo, o cabo porta-eletrodo vai estar sempre no positivo. Ele nunca vai estar no negativo.